é a diferença entre fascismo e nazismo? O que eles têm ligação? Bom, meu nome é Eduarda e hoje eu estou apresentando Tempo de História aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre esse assunto muito importante que cai muito em provas, em vestibulares e etc. Para entender melhor como surgiu isso tudo, esses dois partidos e, enfim, a gente precisa entender o contexto que estava acontecendo. Esse período entre as duas guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido como período entre guerras, no caso, né? Então, basicamente, a Europa ela saiu de uma guerra. Nossa, essa foi tensa, né? Nein, 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 nein! Saiu de uma guerra e estava totalmente devastada. Cheia de inflações, taxa de desemprego altíssima, fome, N coisas que poderiam acontecer. A população já não acreditava mais no comunismo como acreditava antes. Pelo fato de eles não... Eles pensam assim, poxa, o comunismo não tá mais ajudando a Europa como era para ajudar. Entende? Então, o governo também estava uma bagunça enorme e eles já não sabiam mais o que fazer. Então, nesse meio aí que teve esse período aí, o que aconteceu? As pessoas pensaram, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Foi então que surgiu o fascismo e o nazismo, né? Que eram os dois tinham, né? O time da União Soviética, que era o partido da esquerda, e o partido da direita, que é o famoso time do Hitler, né? Bom, o fascismo foi criado na Itália. Lembra aquela que perdeu a Primeira Guerra Mundial, mas ela tinha umas terras para receber dos países que ganharam a guerra, só que ela não ganhou essas terras que foram prometidas a ela. Então, em 1921 foi criado o Partido Fascista pelo Benito Mussolini, mas somente em 1922 que ela ganhou mais força, mais poder, mas teve todo um contexto ali, assim, né, para isso acontecer. E lembrando, claro, que o fascismo e o nazismo, eles defendiam basicamente a mesma coisa, porém, tem uma coisa que diferenciava os dois, assim, é que o nazismo, eles queriam implementar a superioridade racial, que era basicamente conhecida como espaço vital. Para eles, a raça ariana era biologicamente melhor que todas, ganhava de todas em todos os aspectos possíveis, e por conta disso eles invadiam outros territórios, ou seja, a conquista de territórios, para transformar e botar assim na cabeça das pessoas que a raça ariana era melhor que todas. E, enfim, eles queriam transformar o mundo em uma raça só, que eu já havia falado. E em 1923, Hitler e o seu governo ali deram um golpe de Estado, e ele acabou preso por conta disso, mas também ele criou na cadeia, ele escreveu o seu livro, que eu acho muito interessante, que eu ainda quero comprar, se Deus quiser, que é o Mein Kampf, que significa Minha Luta, e ali ele colocou todos os seus pensamentos, todos os seus projetos, o que ele queria transformar, o que ele queria fazer dali pra frente quando ele saísse da cadeia, todas as suas ideias. Imagina, esse livro deve ser uma riqueza, né? De tu poder saber o que estava passando exatamente na cabeça de Hitler naquele momento. Então, somente em 1922, como eu já havia falado, ele ganhou força, o fascismo, né? Mas como que ele ganhou força, Eduarda, né? Assim, do nada não foi, né? Bom, a população, como estava vendo que o Mussolini era um deus, basicamente, que ia reerguer a economia, ia tirar eles daquela crise que eles estavam tendo, começaram a pressionar o presidente para colocar o Mussolini como primeiro-ministro. E o Mussolini já estava belezão, né? Ele estava já conseguindo isso. E por causa dessa pressão da população aí para colocar ele como primeiro-ministro, com certeza o presidente então nomeou Mussolini como primeiro-ministro. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. En aquella época se tenía la impresión de que Italia estaba al borde de la anarquía,
El país se encontraba debilitado por las huelgas y las confiscaciones de tierras. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Porém, não podemos mudar a história, o passado que já aconteceu, mas podemos contar aqui o que veio a seguir. O que veio a seguir já dá para imaginar mais ou menos assim. Ele começou com esse poder agora que ele teve, ele começou a implantar suas ideias do fascismo, que foi perseguição à oposição, que eram aquelas pessoas, ele tirou todos os outros partidos, então tinha só mais o partido ali do fascismo e aqueles também partidos, alguns outros partidos que apoiavam também o fascismo, e ele criou um arrocho salarial. O que é o arrocho salarial? Não é arrocha. É basicamente uma lei que ele criou que congelava os salários. Então, basicamente, a população se ferrou nessa lei, porque podia trabalhar um monte, pelo meu entender, podia trabalhar um monte e não ia aumentar o teu salário. Mas até ali a inflação estava mais ou menos controlada. Para eles, na visão deles, estava controlada, né? Tá, Eduarda, mas a gente tá falando só do fascismo. Cadê o nazismo? Bom, vou começar agora a falar sobre o nazismo. Por que eu não falei sobre o nazismo primeiro? Porque o fascismo ele foi criado antes do nazismo. Então, basicamente, o nazismo foi criado por causa do fascismo. Entendeu? Foi tipo assim, vamos pegar as ideias aqui do fascismo e vamos criar um outro aqui também, né? Basicamente, que nem eu disse, vocês vão achar bem parecido os dois. As duas oposições, a da direita e a da esquerda. Porém, vocês vão ver também que futuramente, né, quando lá na Segunda Guerra Mundial, o Mussolini e o Hitler se tornam grandes amigos. Então vamos falar agora sobre a Alemanha, né, quando foi criado o Partido Nazista e como. Mas antes a gente precisa saber o que aconteceu com a Alemanha, né? Bom, vocês já sabem que a Alemanha foi a mais prejudicada na Primeira Guerra Mundial, porque ela basicamente perdeu a guerra. E nisso eles tiveram que assinar, em 1918, na Galeria de Espelhos, o Tratado de Versalhes. Anote-se aí que vai cair em prova provavelmente, tá? O Tratado de Versalhes foi um acordo que fizeram, dizendo que a Alemanha era culpada totalmente do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Isso já tinha deixado a Alemanha pé da vida, né? Porque mostrava para o mundo que eles eram somente a Alemanha eram culpados por ter acontecido isso, né? Enfim. Mas teve outras coisas também, outros requisitos que tinha nesse Tratado de Versalhes que prejudicou a Alemanha muito mais, né? A Alemanha teve que doar 13% dos seus territórios para os outros países. Teve que limitar seu exército até 100 mil homens, não podia ter nem homem a mais que isso. Exército aéreo, que, para quem não sabe, é os aviãozinhos, né? Não podia existir mais, ele teve que acabar com isso, não podia ter mais. E, entre outras coisas também que prejudicou bem a Alemanha. E um spoiler, Hitler também assinou esse Tratado de Versalhes. Bom, nesse contexto, a Alemanha estava péssima, estava fraca, estava totalmente na merda, digamos assim. Tava uma crise econômica, inflação alta, taxa de desemprego. A Alemanha estava totalmente quebrada, não tinha mais solução para ela. Então as pessoas também pararam de acreditar no governo daquela época que aquilo iria funcionar, né, para aquele país. Então pararam de acreditar e que nem eu disse lá no fascismo, né? Quando Hitler saiu da prisão, ele ganhou mais seguidores e a sua ditadura ganhou mais força ainda por conta dos seguidores, assim. Eles diziam que Hitler, uma frase que diziam bastante é só Hitler para nos salvar e etc. Ele era muito conhecido e amado por todos. Depois disso, ele em 1925 foi nomeado chanceler da Alemanha, que é basicamente um ministro, quase presidente, por aí, uma coisa assim. Ele foi nomeado chanceler da Alemanha e isso possibilitou ele
então fazer muitas outras coisas, e o seu nazismo foi ganhando mais força, sua propaganda também foi enorme, e naquele ano aconteceu uma tragédia, que o presidente da Alemanha morreu, e então Hitler tomou o lugar dele, então Hitler agora é presidente da Alemanha. Então, de vez, ele implantou a ditadura dele, implantou o nazismo na Alemanha. Mas ele não teria conseguido nada disso se não fosse pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929. A Bolsa de Valores de Nova York estava com uma crise econômica, então ela quebrou. Como é que eu vou te explicar como é que aconteceu isso? Basicamente, a economia dos Estados Unidos aumentava muito e estava maravilhosa. Então, qualquer pessoa poderia investir na Bolsa de Valores de Nova York. Desde uma pessoa de alto padrão até uma pessoa de muito baixo padrão, uma pessoa que, sei lá, tinha uma casa péssima, uma vida péssima, investia em bolsas de valores. O que é isso? São ações, são partes de empresas, então assim, qualquer pessoa podia investir. Só que o que ninguém imaginava é que ia dar tipo uma super produção, digamos assim. Era muita empresa para vender e pouca pessoa para comprar, então tipo, deu uma quebra. E pessoas que estavam ricas, milionárias, da noite pro dia viraram pobres. Faziam sopões nas ruas para essas pessoas. Pessoas que tiveram mansões tiveram que deixar essas mansões pro banco e viver em barracas de plástico em terrenos baldios. Era basicamente isso que acontecia. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Hitler, com essa nova postura dele aí, que ele conseguiu ser presidente, ele implantou mais uma lei, né, que era o Terceiro Reich. Não sei se é assim que se fala, mas era basicamente uma lei, e dentro dessa lei tinha algumas regras que a população teria que seguir, que era basicamente, eles queimavam livros em praças públicas, aqueles livros que eram contra o nazismo, eram comunistas, ou que criticavam as ideias do nazismo, entre outras coisas. Ele acabou com todos os outros partidos que existiam, então a Alemanha era totalmente nazista, não existia mais nenhum partido para ninguém pensar, eu vou seguir outro partido. Ele também começou a perseguir os judeus e começou a perseguir também as pessoas que eram contra o seu governo, então isso era o militarismo, né? Ele começou a ameaçar pessoas. Ele começou também a fazer uma coisa muito horrível, que eu acho até hoje. As pessoas com deficiência também foram mortas, assassinadas pelos militares. Por quê? Porque Hitler via esses deficientes como impuros, basicamente, assim. Ele dizia, a raça ariana é perfeita, não pode ter defeito. Então, os judeus e os deficientes são impuros, são defeituosos. Outra coisa que eu achava também, que eu achei estúpido demais da parte dele, foi que os judeus teriam que andar com uma faixa no braço com a estrela de Davi. Assim eles marcavam quem era quem, né, assim, dos judeus e dos arianos. Assim eles eram perseguidos, mortos, etc. Hitler começou a construir os seus impérios, né, começou a atacar outros países, em coisas, começou a criar
os campos de concentração para matar os judeus. Nesse caos também teve as Olimpíadas de Berlim, onde que Hitler pôde mostrar seu poder, fez mais e mais propagandas e tudo mais. Então ele conversou com todos os atletas da Alemanha, dizendo assim, vocês vão ganhar as medalhas de ouro, vocês têm que mostrar que a raça ariana é superior e não sei o que, não sei o que. Só que teve uma coisa que aconteceu, assim, além de a Alemanha, claro, ganhar algumas medalhas de ouro. Em uma das provas teve um homem negro, que vai aparecer aqui o nome dele, e que ele venceu da Alemanha e ganhou ouro nas corridas, só que Hitler se negou em apertar a mão dele, porque ele não era da raça ariana, ele era negro, então foi basicamente, ali foi, né, um caos total. Querem a todo custo convencer os estrangeiros de que aqui eles testemunham o ressurgimento, o florescimento, a unidade de espírito do Terceiro Reich, que amorosamente abraça o mundo inteiro. Eu proclamo que os Jogos Olímpicos de Berlim, que celebram as primeiras Olimpíadas da nova era, estão abertos. Fora dos portões do estádio, os trabalhadores dos hotéis e restaurantes de Berlim haviam sido instruídos a tratar os estrangeiros com extrema tolerância. Muitos atletas americanos comentaram que nunca tinham sido tão bem tratados antes. Os estrangeiros que conheciam a Alemanha somente pelo que viram nos jogos, levaram com eles uma única impressão: a de que a nação era inacreditavelmente feliz e próspera, que Hitler era um dos maiores, se não o maior líder político mundial da época, e que os alemães eram um povo pacífico, que merecia o melhor que o mundo fosse capaz de oferecer. A Alemanha conquistou 89 medalhas olímpicas, mais que qualquer outro país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 56 medalhas. E sobre os judeus naquela época, o que estava acontecendo com eles era basicamente que eles foram perdendo tudo. Por causa da lei de Nuremberg, eles foram perdendo direitos, foram perdendo emprego, eram vistos, já como eu disse, visto como raça impura, inferior à raça ariana. Eles teriam que andar com as estrelas de Davi no braço para se diferenciar. Era uma das coisas que acontecia muito na época. Mas na minha opinião, né, assim, eu acho que Hitler, por mais de tudo que ele fez, gente, por mais que ele matou milhares, milhões de pessoas, ele fez alguma coisa boa na sua ditadura. Ele conseguiu fazer coisas boas também. Ah, Eduardo, mas você idolatra ele? Não, eu não idolatro ele, calma, gente. Só quero explicar direitinho que ele pegou a Alemanha basicamente na merda, não tinha nada na Alemanha, assim, ó.
A economia estava péssima, o governo estava péssimo, não tinha nada, eles estavam perdendo tudo, estavam numa crise econômica muito grande. Então ele conseguiu, com as suas ideias, ele conseguiu transformar a Alemanha numa potência econômica, que era uma coisa muito boa já, né? E depois uma potência militar. Então, assim, foi uma coisa incrível que ele fez, porque a Alemanha estava péssima. Só que também ele quebrou o Tratado de Versalhes, coisa que não poderia, porque ele não limitou os seus exércitos até 100 mil homens, ele fez os exércitos aéreos de novo, ele retomou basicamente, coisa que não poderia. Eu só não entendo, na minha opinião, né? Eu só não entendo o porquê que os outros países que ganharam a guerra não fizeram nada, porque eles estavam, né, basicamente quebrando o Tratado de Versalhes e ninguém fez nada. Talvez seja pelo medo que a Alemanha também já estava sendo vista como um país de primeiro mundo, um país muito avançado, e talvez eles estavam com um pouco de medo junto, né? Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. E estava tudo bem até o Hitler inventar de invadir a Polônia, onde foi o ápice para a Segunda Guerra Mundial. Muitos dizem, assim, os historiadores falam que as duas guerras foram uma só, e só teve um intervalinho entre elas ali, que foi o período entre guerras. E a Segunda Guerra só aconteceu por causa da primeira, porque teve muita... Como é que eu vou dizer? A Alemanha já estava com muita sede de vingança dos outros países, então isso também foi um ápice, né? E quando ele invadiu a Polônia lá, já foi um ápice para começar a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, porque precisaria de mais um vídeo falando só sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse vídeo ia ficar muito grande, né? Mas agora eu vou começar a falar de novo sobre o fascismo, o que estava acontecendo nesse meio tempo, que a Alemanha estava se transformando nessa potência militar e econômica. O fascismo basicamente estava investindo bastante em armamento, em bombas também, né? Eles estavam investindo pesado nisso. Propaganda, primeiramente, também era uma coisa muito que eles estavam investindo para crescer ainda mais, né? Las Fuerzas Armadas, incluyendo un ejército del aire avanzado y moderno. En el Mediterráneo, Mussolini organizó una poderosa armada, más grande que la fuerza combinada de las flotas británica y francesa en este mar. Y cuando llegó la Gran Depresión, Italia pareció capearla mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una fuente de inspiración en el mundo entero. Diversos líderes políticos, sobre todo Adolf Hitler en Alemania, consideraron el sistema fascista como un modelo de conducta fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía. Italia ya tenía colonias en la frontera de este país en Eritrea y en la Somalia italiana. Las rudimentarias fuerzas abisinias tenían pocas posibilidades frente a un ejército moderno equipado con artillería y tanques. Las fuerzas aéreas italianas tenían un dominio absoluto del cielo y hostigaban a los abisinios.
En aquel momento, tanto Francia como Gran Bretaña tenían que hacer frente a las graves consecuencias de la Gran Depresión. Era un asunto mucho más urgente, y por encima de todo, se enfrentaban a una amenaza militar mucho más próxima. Una Alemania que estaba renaciendo y rearmándose. Estavam investindo em armas, conflitos internacionais e também em censura. Basicamente, antes de publicar alguma coisa em jornais, nas rádios e etc., teria que passar primeiro pelo governo, para o governo aprovar para ser mostrado para a população, porque não poderia conter nada fora dos padrões deles, né? No caso, criticando o governo, algo assim. Então, a lei de censura foi legalizada. Também foi legalizado a pena de morte. Então, qualquer partido, qualquer pessoa que fosse contra o governo ou contra suas ideias seria morto. Então, as leis de fascismo e nazismo eram muito parecidas, como eu já disse. Eles viraram grandes amigos, claro, na Segunda Guerra Mundial, o que foi uma péssima ideia dos dois, né? Enfim, bom, isso foi um resumo entre a diferença entre o fascismo e nazismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, sigam a gente nas redes sociais também, que ajuda bastante. E valeu!